o dom de Deus que lá está. Deus está para Deus cria, Deus permite a vida, Deus permite essa vida nascer, florescer, dar os seus frutos e lá pelas tantas fica seca também. Mas por que tanto apreço e tanta dedicação, veja bem, e tanta dedicação em construir, em criar uma beleza dessas? Várias coisas, amarelo que nós já conhecemos, o branco que nós já conhecemos, flores vermelhas, flores roxas e nas mais diversas cores. Por que tanto apreço em construir, em criar uma beleza dessas que dura quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5 e lá para as santas murcha e seca. Por que tanto apreço pela vida em construir uma beleza dessas e lá para as santas seca e morre? Por que será que Deus vem construir uma beleza dessas? Uma beleza dessa que nós temos construir durante 1 ano, 2, 5, 10, 50, 70, 90, 100, sei lá. E lá para as tantas volta para aquele estado que nós conhecemos. Por que tanta preocupação e tanto apreço por cada de nós que a gente cresce, morre e vem o outro? Tanto apreço. Quem é esse Deus que tem tanto apreço para essa criatura? É o Deus que nós conhecemos, que é o Deus Pai, que o seu Filho Jesus Cristo veio nos revelar esse rosto, que é a face do Pai. E é esse Deus que nos ama assim como nós somos. Altos, baixos, da forma que nós somos, Ele nos criou dessa forma, Ele nos ama dessa forma, Ele cria dessa forma, Ele dá energia, dá espírito e dá vitalidade àquilo que nós somos. Vejam bem o quanto Deus dedica o seu apreço para construir e para formar essa unidade que nós somos. E nós somos gratos por essa unidade, por essa fisiologia que nós somos. O quanto é que nós somos gratos, o quanto é que nós cuidamos desse ambiente que nós recebemos, o quanto é que nós nos damos conta que Deus está presente lá naquela terra. Pode ser Deus está presente porque é uma criação. Deus está presente nessa plantinha que hoje está bonitinha, verde, e amanhã pode estar seca. Será que Deus está presente aí? Por que tanta dedicação assim? Por quê? Porque Deus, Ele sempre se renova. Deus sempre se renova em cada um de nós. Deus sempre se renova nas criaturas. E Deus é sempre novo. Deus é sempre, embora Deus seja o mesmo sempre, mas Ele sempre se renova nas criaturas. E quando é que nós percebemos essa sua presença nessa criatura? Ainda estava lembrando de São Francisco, lá no ano 1200, Santo Antônio, que nós estamos nessa presença, ele não está tão longe de Francisco, não. Ele é bem próximo, ele é do ano 1195, quando nasceu, foi bem próximo de Francisco, pois ele, lá no passado, ele seguiu a ordem franciscana, ele seguiu aquilo que Francisco vivia. Portanto, o Antônio, que nós estamos presentes, também é um franciscano da mesma forma que Francisco foi naquele tempo. E por isso que também o nosso Papa Francisco, ele vem nos resgatar essa bela espiritualidade franciscana também, que está muito presente no Antônio, que esteve muito presente lá no Francisco que ele viveu. E nós hoje, como é que nós
nós vamos resgatar também essa espiritualidade. Como é que nós vivemos o nosso relacionamento lá em casa com os bens que nós recebemos de Deus, com os dons que nós recebemos de Deus? Como é que nós fazemos uso daquilo que nós temos da água? A água também é um dom muito precioso que nós vemos também, o quanto também a água também faz os seus efeitos negativos também. Nós presenciamos lá no Rio Grande do Sul o quanto o excesso de água também faz mal, mas o quanto é que nós cuidamos da pouca água também que nós temos lá em casa, o quanto é que nós cuidamos, quanto é que nós respeitamos quem está na casa. O Papa Francisco também traz presente para a gente a realidade também dessa relação com quem está lá. Quanto é que nós usamos de respeito? Quanto é que nós respeitamos quem está lá em casa? Seja lá o papai, seja lá a mamãe, seja lá o avô, o avó, meu esposo, minha esposa, meus filhos, netos, quem está lá em casa? O quanto eu respeito, o quanto eu uso aquela palavrinha que é muito lembrada e também frisada pelo Papa Francisco, o com licença, desculpa por ter feito uma coisa ruim, por ter me machucado. Quanto eu uso desses termos lá em casa? São termos e palavras muito simples, mas elas são construtivas, elas unem a cada um de nós, elas unem a comunidade, elas unem a família. E quem é a família? Também é a extensão da comunidade. Aquilo que nós vivemos aqui, também nós temos que viver lá em casa. Aquilo que nós vivemos lá em casa, temos que viver também aqui. Aquilo que nós vivemos lá em casa, aqui nós temos que viver também na rua. Quanto é que nós cuidamos da rua também? Ah, não, mas o outro lá, ele não respeita, tá bom, paciência, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. O mundo é construído por pequenas partículas de cada um. Cada um constrói o mundo, cada um constrói, e cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. E por isso que encontro também a leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo também a Timóteo. Timóteo, ele não é bem Timóteo que escreve, né? Mas é uma comunidade paulina, é toda uma comunidade que escreve a Timóteo. Então é uma comunidade. Ele frisa muito bem que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. O que é timidez? Eu muitas vezes ter medo de querer fazer uma coisa, é ficar sempre retraído frente àquilo que nós temos que fazer. Deus nos deu também um espírito de fortaleza. O que é a fortaleza? Não é ter grandes coisas, não. É ser fortes frente às situações da vida. É ser forte frente a Deus. É ser forte, muitas vezes, frente às forças do mal que nos conduzem e que nos desviam do caminho de Deus. Isso que é ser forte. E ainda continua muito rico nessas palavras, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Veja bem aqui, vem de encontro à nossa temática da casa comum, da sobriedade. O que significa também a sobriedade? Sermos sóbrios. Mas eu tenho uma conta milionária que não sei aonde gastar todo o meu dinheiro. Aí eu vou lá, eu compro isso, eu compro aquilo, eu compro, e nunca eu vou satisfazer a minha necessidade. Por quê? Porque ainda o coração está vazio. Ainda o coração está vazio.
coração está cheio. Aí também podemos medir também a nossa felicidade. O tanto que eu me aproximo e vou buscando coisas para preencher o meu coração, quer dizer que o meu coração está vazio. E aí que vou buscando mais e mais, e eu nunca satisfaço essa minha sede de busca e querer sempre mais. E quando eu busco sempre mais coisas, eu encho o meu coração de quê? De entulho. Entulho, sim. E o que faz o entulho? Ele só incha, incha e não deixa penetrar mais nada a não ser entulho. Aí Deus não consegue entrar porque lá tem entulho. Deus não consegue entrar. Deus só entra no coração limpo. No coração limpo e no coração puro. Se nós queremos que Deus entre na nossa vida, no nosso coração, nós temos que tê-lo limpo. Ter um coração limpo e purificado. Dessa forma, Deus vem e consegue habitar na nossa vida, no nosso coração. E quando que nós temos Deus na nossa vida e no nosso coração, aí nós temos a felicidade. A felicidade, portanto, não está nessa busca desenfreada de coisas, mas na satisfação do pouco que nós temos. O pouco que nós temos é que deve nos satisfazer, porque quem deve preencher mais a nossa vida e o nosso coração é a presença de Deus. As coisas não enchem, elas só incham e não satisfazem o nosso coração, não satisfaz. O que satisfaz é apenas a presença de Deus, que é a alegria, que é a felicidade que nós constantemente estamos à procura. Se nós estamos muitas vezes muito afamados em buscar coisas, quer dizer que o nosso coração, a nossa vida ainda está vazia sim, mas nós queremos preencher uma felicidade falsa. A felicidade verdadeira é somente em Deus, é somente em Jesus que nos apresenta o rosto do Pai, o verdadeiro rosto do Pai, que é aquele que nos dá o verdadeiro sentido para a nossa vida. Portanto, a temática de hoje ela é bem clara, ela é bem evidente para cada um de nós, que tudo está ligado. Tudo está ligado com a gente, mesmo se nós não entendemos também o Evangelho, os saduceus não entendiam, porque eles pensavam, mas aí nós somos 7 irmãos, cada um casou com aquela viúva, mas de quem será depois lá na vida eterna era a esposa? Vejam bem como que eles são de coração duro. Nós queremos muitas vezes fazer com que Deus faça o nosso desejo. Nós queremos mandar em Deus, que nem aquela mãe lá dos filhos lá de Zebedeu. Ei Jesus, faça com que os meus filhos ficam um à tua direita e outro à tua esquerda. E o que Jesus disse? A isso não cabe a mim, a isso cabe ao Pai. Cabe a cada um de nós fazermos o bem aonde nós estejamos, trilharmos o caminho que Deus nos propõe. Essa que é a metodologia que Jesus nos propõe para nós chegarmos sempre mais aonde Deus quer. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E podemos dar prosseguimento, rezando também as nossas preces, e após cada invocação nós vamos cantar Santo Antônio, rogai por nós. Isso.